Ele faz uma pergunta simples, mas que desarma qualquer defesa. Você sente que sua vida está bagunçada, não porque falta esforço, mas porque falta clareza. E no fundo, a pessoa sabe a resposta. A mente cansada aparece mesmo sem esforço físico, o dia termina e a sensação é sempre a mesma. Muito movimento, pouco avanço. Sempre correndo atrás, sempre ocupado, sempre com a impressão de que algo importante ficou para depois. Aqui está o ponto que quase ninguém entende. O problema não é falta de tempo, nem preguiça, nem incapacidade. O problema é falta de ordem interna. Quando a mente está em confusão constante, nenhuma agenda funciona, nenhum planejamento sustenta, nenhuma motivação dura. A pessoa vive reagindo a tudo, presa no automático, sem controle interno. E é exatamente isso que muda hoje. Hoje você vai aprender o segredo estoico para organizar sua mente e, como consequência, colocar sua vida nos trilhos. Guarda isso, porque no final do vídeo ele vai mostrar um método simples, direto e aplicável ainda hoje, capaz de criar clareza mental onde antes só existia ruído. Ele olha em volta e percebe o cenário atual. Um mundo barulhento, informação demais, estímulo demais e foco no essencial de menos. Pessoas vivem ocupadas, mas mentalmente perdidas. Começam o dia já cansadas, passam horas reagindo a mensagens, problemas e demandas alheias. E no fim, sobra culpa, frustração e a sensação de vida sem direção. Uma analogia ajuda a enxergar isso com clareza. Uma mente desorganizada é como uma casa cheia de entulho. Você até mora ali, mas não encontra o que importa. Tudo existe, mas nada está no lugar. E o mais perigoso é que, com o tempo, isso vira normal. A confusão mental deixa de incomodar, e é aí que ela vence. Os estoicos entendiam algo essencial há mais de 2000 anos. Eles não buscavam controlar o mundo, nem as pessoas, nem os acontecimentos. Buscavam ordem interna, autogoverno e disciplina mental. Sabiam que uma mente organizada cria uma vida com direção, enquanto o caos interno transforma qualquer caminho em peso. E é isso que este vídeo entrega. Aqui, você vai aprender como os estoicos organizavam a mente para viver com clareza mental, silêncio interno e poder pessoal. Não na teoria, mas na prática diária. E mais à frente, tudo isso vai se conectar de um jeito que muda completamente a forma como você vive. A confusão mental cresce, que muita gente a ansiedade aparece, com a mente cansada, e o poder pessoal presa no automático, sempre ocupada, os grandes estoicos dos usavam um filtro simples que ainda funciona hoje. A vida vai sendo empurrada, ou um dia puxando o outro, pensamentos, a confusão mental passa a aparecer na postura, entram no campo onde a maioria erra. Opinião dos outros, porque essa sensação de estar sempre fora do controle não nasce do nada. Fora. Ela cresce. Se você ignorar isso, nada muda. Enquanto a pessoa acredita, mas quando aprende a foco no essencial, a mente começa a confusão funciona diferente. Como poeira. Se ninguém limpa, ela se acumula sem pedir licença. Um pensamento não resolvido aqui, uma decisão adiada ali e pronto. A mente organizada vira exceção. O problema não é o que você imagina. Não é falta de capacidade, é ausência de estrutura interna. Sem clareza mental, a pessoa reage a tudo, vive apagando incêndio e perde o controle interno do próprio dia. Os estoicos entendiam que autogoverno começa pela atenção diária, não por grandes mudanças. Quem não para organizar a mente, acaba sendo organizado pelo caos, pela agenda alheia e pelo barulho externo. Parece simples, mas quase ninguém aplica. E é exatamente aí que a ordem interna começa a ser construída. Guarda isso, porque já já tudo isso vai se conectar quando a gente falar sobre controle de verdade. Ele percebe que boa parte da sobrecarga mental vem do lugar errado. Gastar energia com opinião alheia, com cenários que ainda não existem, ou com erros do passado que já não podem ser mudados. A pessoa fica sempre ocupada, mas internamente sem direção,
tentando controlar tudo ao mesmo tempo. Aqui está o ponto que quase ninguém entende. Isso não é responsabilidade, é desgaste emocional disfarçado. Tentar controlar o que não depende de você é como segurar o vento com as mãos. Quanto mais força faz, mais cansado fica. O estoicismo prático ensina que clareza mental começa quando você aceita limites claros. Há coisas sob seu controle interno e há coisas que não estão. E mais à frente, isso vai fazer ainda mais sentido quando falarmos de ambiente e estrutura interna. Ele começa a notar um padrão curioso. Mesa bagunçada, casa cheia de coisas inúteis, celular abarrotado de notificações. E a mente organizada simplesmente não aparece. A pessoa até tenta pensar com clareza, mas o ambiente grita o tempo todo. E isso muda completamente a forma como você vive. Porque bagunça externa é barulho silencioso atuando contra a clareza mental. Organizar o ambiente não é estética, é higiene mental. Os estoicos entendiam que a mente precisa de espaço para funcionar bem, assim como o corpo precisa de ar para respirar. Quando o espaço está tomado por excesso, a confusão mental vira regra. O problema não é o mundo bagunçado, é a falta de estrutura interna refletida fora. Um exemplo simples e aplicável: limpar a mesa antes de começar o dia, reduzir objetos visíveis, escolher um único lugar para trabalhar e silenciar notificações desnecessárias. Parece simples, mas quase ninguém aplica. E é exatamente aí que nasce a ordem interna. Pensamentos claros precisam de espaço para respirar, e já já você vai entender como isso se conecta com propósito e vida com direção. Ele percebe que quando não existe vida com direção, tudo parece urgente. A pessoa tem dificuldade de dizer não, aceita demandas demais e termina o dia com a sensação de cansaço sem motivo. O problema não é o que você imagina, não é falta de tempo, é falta de critério. Sem propósito claro, qualquer tarefa entra na lista e a confusão mental assume o comando. É como andar sem destino. Qualquer estrada serve, mas nenhuma leva a lugar nenhum. A falta de propósito gera excesso de tarefas, excesso de pensamentos e uma mente cansada que nunca descansa de verdade. Os estoicos entendiam que prioridade é proteção mental. Escolher o essencial é um ato de autogoverno. Quando tudo é importante, nada avança e a disciplina mental desaparece. Um exercício simples muda o jogo. Antes de aceitar algo novo, perguntar: o que realmente importa agora? Essa pergunta cria clareza mental, fortalece o controle interno e começa a organizar a vida por dentro. Poucas pessoas têm coragem de fazer isso. Mas é aqui que a ordem interna começa a reduzir a sobrecarga. Guarda isso, porque o próximo passo mostra como transformar essa clareza em hábito diário. Ele percebe que muitos dias já começam no caos, sem qualquer preparo, e terminam do mesmo jeito, sem reflexão. E a pessoa acorda, pega o celular, reage ao mundo e segue assim até a noite, com a mente cansada e a sensação de estar sempre correndo atrás. E isso é onde a maioria erra, porque clareza mental não aparece no meio do barulho, ela é treinada no silêncio. Assim como o corpo precisa de higiene diária, a mente também precisa. Os estoicos entendiam que disciplina mental não é rigidez, é cuidado constante com a estrutura interna. Sem rituais, a pessoa vive presa no automático com confusão mental e pouca ordem interna. Clareza não surge, é construída, um dia de cada vez, com pequenas práticas. Na prática, o ritual pode ser simples. De manhã, definir 3 prioridades reais. No meio do dia, checar postura, pensamentos e reações. À noite, revisar o dia sem culpa, apenas aprendendo. Isso muda completamente a forma como você vive, porque organizar a mente vira rotina, não exceção.
E o mais importante vem agora, quando essa disciplina começa a virar ação concreta e vida com direção. Ele começa a perceber um paradoxo curioso. Faz muita coisa, mas avança pouco. Está sempre ocupado, responde mensagens, cumpre tarefas, mas a vida bagunçada continua igual. E aqui está o ponto que quase ninguém entende. Movimento não é progresso. Sem intenção clara, a ação vira só mais um ruído, alimentando a confusão mental. Correr em círculos também cansa. Os estoicos não confiavam em impulso, confiavam em ação com propósito. A clareza mental aparece quando cada passo responde a um critério interno, não à pressão externa. Quando a pessoa age sem filtro, perde controle interno, dilui o poder pessoal e termina o dia exausta sem sentir avanço real. Disciplina não prende, ela liberta, desde que tenha direção. Um filtro simples muda tudo. Isso me aproxima ou me afasta da vida que eu quero. Antes de dizer sim, antes de agir, antes de se comprometer. Isso parece simples, mas quase ninguém aplica. E é exatamente aí que a mente organizada começa a transformar ação em resultado. Clareza não vem do pensamento excessivo, vem da ação certa. E agora tudo está pronto para ser conectado. Ele entende, finalmente, que organizar a mente não é um evento pontual, é uma prática contínua. Não acontece num dia perfeito, nem quando tudo está calmo. A clareza mental nasce quando a pessoa decide parar de viver no impulso e começa a agir com intenção, disciplina mental e autogoverno. O caos não some porque a vida ficou fácil. Ele some porque a ordem interna ficou mais forte. Agora vem a pergunta que provoca. O que você vai fazer com tudo isso que aprendeu? Vai continuar sempre ocupado, reagindo a tudo, preso no automático? Ou vai assumir o controle interno da sua própria vida? Porque, se você ignorar isso, nada muda. Mas se aplicar mesmo de forma simples, sua mente organizada começa a criar uma vida com direção quase que inevitavelmente. Então, deixa eu te perguntar algo direto. Qual foi o ponto deste vídeo que mais falou com você? Você está disposto a escolher o essencial, cultivar silêncio mental e construir uma estrutura interna forte dia após dia? Se sim, escreve nos comentários: eu escolho clareza todos os dias, ou eu assumo o controle da minha mente. Isso não é só engajamento, é compromisso. E se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui, você aprende estoicismo prático, organização mental e poder pessoal para viver com menos barulho e mais direção. Porque quem governa a mente, governa a própria vida.